Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje um assunto extremamente importante, porque as universidades públicas do estado de São Paulo foram convidadas aí para fazer um sistema de avaliação dos alunos do ensino médio. Unicamp, obviamente, está entre elas. Bom, eu tenho a honra aqui de apresentar Antônio José de Almeida Meireles, conhecido, claro, como Tom Zé, o reitor da Unicamp. Tudo bem, professor? Tudo bem, André. Muito obrigado. É um prazer estar aqui, podendo dar essa entrevista. Agradeço a você, ao De Olho na Educação, e à TV Câmara. Eu vou chamar o senhor de Tom Zé, porque todo mundo te conhece como Tom Zé. Bom, gostaria que o senhor falasse primeiramente a respeito desta informação importante. Então, a Secretaria de Estado da Saúde, o secretário Renato Feder, procurou as 3 universidades estaduais, aquelas universidades que são financiadas pelo contribuinte paulista e pelo governo do estado, para organizar, e essa é a proposta da Secretaria, um sistema de avaliação do ensino médio do estado de São Paulo. Existe já um sistema, mas a ideia agora é fazer uma organização diferente, que também abra a possibilidade de dar acesso a um certo número de vagas das 3 universidades estaduais. A proposta, então, é que elas organizem um sistema de avaliação que ocorra ao final dos 3 anos do ensino médio, e esse sistema, então, vai avaliar alunos do primeiro, do segundo e do terceiro. Esse sistema componha um resultado final que dê acesso a algumas vagas, um certo percentual de vagas das 3 universidades estaduais, que são a Unicamp, a USP e a Unesp. A Univesp, que é a Universidade Virtual, também terá alguma participação nesse processo, né? E foi nos colocado a intenção que a gente organize, como universidades estaduais, esse sistema de avaliação. Por exemplo, foi colocado da parte da Unicamp, e isso parece também ser algo que é considerado relevante para a USP e para a Unesp, que nós valorizamos muito a redação no processo de avaliação do aluno, né? Então, nós queremos que essas provas levem em consideração também um processo de avaliação via redação. Isso seria uma das novidades aí. Então, na verdade, o nosso vestibular ampla concorrência, ele já contém isso. Inclusive, foi um dos motivos pelos quais a Unicamp, lá no passado, quis realizar ela própria o seu vestibular, né? Isso acabou ganhando adesão de outras universidades, então nós queremos preservar isso numa avaliação também, nesse sistema de avaliação e no acesso a essas vagas que estariam vinculadas a essa avaliação. Qual o balanço que o senhor faz desse encontro, desta reunião? Conta pra gente, por favor. Vou, inclusive, esclarecer que a gente teve 2 reuniões. Uma primeira foi basicamente com a reitoria, com o reitor. Num segundo momento, participou também o professor Ivan Toro, que é pró-reitor de graduação, e o professor José Alves, que é o presidente da nossa comissão de vestibular. Sim. Nós temos um processo de vestibular que envolve vários mecanismos e formas de entrada na Unicamp, né? Então, eu achei importante colocá-los a par dessa iniciativa. A reunião foi muito boa, a gente sentiu que é uma proposta que tem vários aspectos positivos e que nos atribui, eu digo, às 3 universidades estaduais, um papel de destaque na organização dessa prova, né? De forma que a gente se sinta confortável com a ideia de realizá-la. O professor José Alves, citado, pelo Tom Zé, o reitor da Unicamp, tem cadeira cativa aqui, viu, professor, no De Olho na Educação. A gente sempre tem oportunidade de entrevistá-lo nos mais variados assuntos aí. Um abraço, então, para o professor José Alves, que está sempre acompanhando. Bom, é um balanço, então, positivo. O que vem principalmente de novidade? Conta pra gente, Tom Zé, porque o pessoal certamente em casa está acompanhando o quadro, está curioso para saber, como que isso vai funcionar na prática. Então, hoje nós temos sistemas de entrada na Unicamp que uma das características deles é ter processos que ao mesmo tempo valorizam mérito, por exemplo, desempenho na ampla concorrência. Nós temos possibilidade de entrar
na Unicamp através de Olimpíadas científicas, então algumas vagas são atribuídas e as pessoas daí nem precisam prestar vestibular, tiveram um desempenho excepcional em algumas Olimpíadas de renome no Brasil, elas têm acesso. Nós também temos uma política daí de inclusão, né? Nós temos cotas para pretos, pardos, nós temos um vestibular específico para indígenas e nós temos uma política de incentivar a vinda de alunos de escolas públicas. E nesse aspecto em particular, eu destacaria a possibilidade que essa iniciativa, junto com a Secretaria Estadual de Educação, amplie o número de egressos do ensino público médio no estado de São Paulo. É uma meta, que mais alunos participem dos nossos processos de seleção. Né? Nós temos um mecanismo de entrada via Enem, mas fazer isso de uma forma mais difundida no estado de São Paulo, através dessa prova de avaliação, é uma forma da gente ter contato direto com estudantes do ensino público médio de todo o estado de São Paulo e ampliar a base daqueles que se candidatam à universidade. Muitas vezes o aluno do ensino público médio, ele não tem um conhecimento exato das chances de entrar na universidade, ele não tem às vezes nem ideia que a nossa universidade é pública e gratuita e que tem programas de suporte, bolsas sociais, bolsas moradia, bolsas transporte, bolsas trabalho, que permitem pessoas que tenham baixa renda se manter na nossa universidade. Esses são mecanismos e propostas que nós queremos fortalecer e achamos que essa política de fazer essa avaliação estadual poderá ter um impacto grande em relação a isso, não só na região de Campinas, mas em toda a região do estado de São Paulo. E acho que a USP e a Unesp compartilham dessa mesma ideia. Só para mencionar um segundo aspecto da proposta, é que ela viria também associada a uma política de permanência estudantil. O governo do estado está pondo em cima da mesa a possibilidade de que os alunos que entrarem por essa via e que tenham vulnerabilidade, dificuldade de se manter. Às vezes a pessoa é de longe de Campinas, sim. Campinas é uma cidade cara, longe de Limeira, longe de Piracicaba, tem que sair de casa. Como que ele se mantém aqui e consegue estudar? Né? Então, isto estaria também associado a um programa de bolsas para os ingressos por essa via que tenham situação de vulnerabilidade social. A Unicamp tem uma longa tradição de avaliar a vulnerabilidade dos seus alunos, temos uma política de concessão de bolsas, agora essa política ela esbarra nos limites do nosso orçamento. Ter uma política adicional que venha do governo do estado é para a gente algo muito importante para continuar esse processo de inclusão. Como fica a situação da ETEC? Então, a proposta foi apresentada pelo secretário estadual de Educação, que organiza todo o ensino médio no estado de São Paulo. Mas no caso das escolas técnicas, elas estão associadas ao Centro Paula Souza, as ETECs e as FATECs. Elas estão associadas, o Centro Paula Souza está associado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como as 3 universidades estaduais e a Universidade Virtual. Então, nós já recebemos do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, o professor Varran, expressando o desejo que as ETECs também participem dessa avaliação, para elas também terem possibilidade de acesso a essas vagas pela via dessa avaliação do ensino médio paulista. Eu, pessoalmente, sou favorável, acredito que os outros reitores também. Normalmente, os estudantes das escolas técnicas, eles têm uma formação muito boa e eles têm um bom desempenho aqui nos nossos cursos, principalmente os cursos da área tecnológica, das áreas fundamentais de ciência, né? Por exemplo, a Unicamp tem uma tradição muito positiva de ter alunos do
do Cotil e do Cutuca É que entram. E eles normalmente são alunos de muito bom desempenho na graduação. Então, expandir isso para o conjunto de ETECs do Estado de São Paulo é também, do nosso ponto de vista, algo positivo. Terá que ser conversado. A proposta está na mesa, mas a organização desse sistema ainda exigirá convênios. Não é detalhada ainda. Mas você vê, tem dois aspectos importantes. A possibilidade de ter acesso ao conjunto de alunos do ensino médio e talvez do ensino médio técnico, né? E também a possibilidade de ter bolsas para que aqueles alunos que entrem e sejam vulneráveis possam de fato usar a sua vaga, porque às vezes o aluno não consegue, ele entrou, mas ele não consegue vir porque ele não consegue se manter aqui. Então é um pacote que pode estreitar os laços das nossas 3 universidades com os estudantes de escolas públicas do Estado de São Paulo. A gente quer isso, e isso pode ter um efeito até no ensino médio, né? Imagina, porque, vamos dizer assim, o vestibular da Unicamp teve uma influência no ensino médio em geral, público e privado, né? Por exemplo, avaliar as pessoas com base na redação levou as pessoas a um processo de não só pensar tecnicamente, mas pensar também mais globalmente em temas importantes como sustentabilidade, justiça social, questões que são contemporâneas, né? Esse tipo de abordagem pode também interferir no estudante do ensino médio, quando ele se distribui. Vamos dizer, ele vai estar sabendo que ele vai estar prestando uma prova no final do primeiro ano, depois no final do segundo, depois no final do terceiro, que poderá dar acesso a ele às três melhores universidades, melhores universidades do Brasil, ou em grande parte muito próxima das melhores universidades do Brasil e da América Latina, né? Ele terá essa porta de entrada, essa possibilidade. Isso pode entusiasmar o estudante, né? Isso pode entusiasmar os professores para preparar os seus estudantes. Então tem um impacto que não é de imediato, mas ao longo do tempo ele vai formando uma geração de estudantes novos que vão estar olhando, eu tenho a possibilidade de entrar nessas 3 melhores universidades, fazer a minha carreira e tornar a educação um mecanismo de ascensão, de arrumar um emprego melhor. Passa a ser algo próximo, né, Tom Zé? O fato concreto é o seguinte: as pessoas formadas no ensino superior, elas têm uma renda significativamente acima das pessoas que vão para o mercado de trabalho só com o ensino médio, né? Agora, a gente sabe que as pessoas fazem isso, às vezes, por dificuldade, seja por dificuldade de conhecimento, por achar que não vai conseguir, seja por dificuldade de se sustentar. Nós temos que inverter esse sinal. A educação é uma porta de inclusão, de melhoria de acesso das pessoas à renda. E a gente precisa fazer isso muito com os alunos que são egressos do ensino médio público. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta também, um assunto bastante importante, Tom Zé, porque o MEC abriu consulta pública, não é? Para reestruturar o ensino médio. Gostaria que o senhor falasse, não é, na condição de reitor da Unicamp, o que o senhor pensa sobre isso, enfim, esse é um assunto importante também. Em torno da reforma do ensino médio existe polêmicas e visões muito diferentes, né? Eu acho que é positivo que essas visões tenham espaço de se expressar. Normalmente nesse conflito positivo de ideias que você é capaz de gerar um resultado, em geral, melhor, né? Porque as diferentes perspectivas se mostram e você negocia uma solução. Então eu vejo como positiva essa iniciativa do Ministério da Educação de abrir a discussão sobre a reforma do ensino médio. Essa é a minha abordagem. Volto um pouco atrás no tema anterior. Nós temos hoje também nas 3 universidades estaduais uma força grande de cursos de licenciatura, né? E nós não temos ainda uma influência grande na formação do estudante no ensino médio. Essa é uma aspiração que as nossas universidades querem também. Contribuir de forma mais incisiva para o processo de ensino público no estado de São Paulo.
né? Então, uma das outras conversas que ocorreu com a Secretaria Estadual de Educação é a possibilidade de envolver os nossos alunos de cursos de licenciatura, nós temos vários cursos de licenciatura aqui na Unicamp, já durante a graduação, em atividades nas escolas do ensino médio público paulista. Isso existe de forma relativamente modesta, através de um programa que chama Residência Pedagógica e que é financiado com bolsas pela CAPES, pelo órgão do governo federal que ajuda na formação de recursos humanos, né? Na área de pesquisa e tal. Então, eles dão bolsas para os estudantes, para poucos estudantes desenvolverem atividades nas escolas públicas do Estado, da vizinhança, vamos dizer assim. Essa possibilidade foi abordada, a possibilidade de algo similar, não exatamente nos mesmos termos, mas algo similar, ser feito pela Secretaria de Estado da Educação, e numa escala maior, né? Então, envolveria daí um número maior de nossos estudantes, estudantes de bom desempenho e com vulnerabilidade social teriam a possibilidade de estar envolvido nisso e ter mais facilidade de se manter nas licenciaturas sem necessitar trabalhar no contraperíodo, vamos dizer assim, o que prejudica a formação, e estariam contribuindo para melhorar a educação pública no Estado e adquirindo experiência para a sua futura atividade como docente. Então é uma outra coisa que a gente também olha com muita, muito carinho, muito entusiasmo de que isso possa virar mesmo um pacote que não é só avaliação do ensino médio, é a gente, via avaliação, ter alguma interferência positiva no desempenho e formação desses alunos, a possibilidade de ampliar os nossos programas de permanência associados aos estudantes vulneráveis dessas vagas que seriam fornecidas, e a possibilidade dos nossos alunos de licenciatura terem um papel mais relevante no ensino público do Estado de São Paulo, e isso também contribuir para a sua formação como futuros docentes do ensino público ou do ensino em geral, né? Bom, excelente aqui a entrevista, os esclarecimentos do Tom Zé. Passou rapidinho o nosso tempo, né? Bastante esclarecedor aí a entrevista. Gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, por favor, Tom Zé. Então, André, gostaria novamente de agradecer essa oportunidade, agradecer ao programa, a você, agradecer à Câmara, né, TV Câmara, essa possibilidade de estar apresentando aqui uma proposta que vai muito ao encontro daquilo que a nossa universidade tem de espírito hoje, entre os quais é colaborar ativamente para melhorar a justiça social em nosso país, a inclusão, a formação, a educação tem esse papel transformador, né? E esse pacote pode ajudar nessa direção. Sempre olhando outros objetivos também. Estamos olhando o objetivo da inovação, o objetivo da sustentabilidade, né? Mas queremos que os nossos alunos das escolas públicas pré-universitárias tenham acesso a essa riqueza da universidade para poder fazer a diferença aí fora. E a gente quer atrair essas pessoas e essas são as intenções desse conjunto de propostas. Estamos evoluindo. É essa a esperança. A gente tem que ter otimismo com as possibilidades da gente fazer transformações significativas aqui. E a educação é um dos pilares dessa transformação. Com certeza. Obrigado, Tom Zé. Obrigado, André. Bom, pessoal, eu sou André Aranha, já sabe, né? Estou sempre de olho na educação. Tchau!